Olá, amigo televidente. Mais uma vez nós estamos aqui e agora com alunos da Escola do Pensar. Por favor, câmera aberta aqui para mostrá-los. Pastor Sérgio, hoje nós vamos ter a participação de pessoas que gostam da Bíblia. Aí é sucesso, hein? Não é legal isso? Tiago. Opa. Tiago trabalha aqui com a gente, mas ele é o que mais pergunta, né? Ele tem até já tem até um nome muito louco lá no YouTube. Como é que é, Tiago? Não sei não, pô. Vou te denunciar, rapaz. Todo lugar que te vi. É o perguntador, né? E também temos o Coque. Coque, como é que é? Esse é o sobrenome teu, né, cara? Mas é o teu nome? Otávio. Otávio França Coque. Então, mas assim, é um chique. Esse é um alemão? É alemão? Coque alemão, né? Coque alemão. Cozinheiro. Cozinheiro. Mesmo? O nome de uma profissão em alemão. Que legal, cara. Então, são alunos da escola... Você cozinha, Otávio? Eu sei cozinhar um arroz, um ovo, mas o resto eu não sei não. Então. Também. Ele cozinha um ovo como ninguém. Como ninguém. Então é o seguinte, ó. Você que está aí, internauta do Podmakers ou do canal do Pastor Sérgio, seja bem-vindo. Hoje nós vamos começar aqui com a prece de oração e vamos trabalhar em cima de tentar ver se a gente elucida alguns pontos a respeito de uma falácia que anda rondando por aí a internet. A Bíblia não é inspirada, a Bíblia não foi escrita pelos autores que dizem, ou seja, ninguém sabe nem o objetivo. Hoje nós vamos discutir sobre isso. É isso mesmo, pastor? Com a graça de Deus. Então tá bom. Vamos o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia. Uma prece, então, para a gente começar o nosso estudo. Bendito seja o teu nome, ó Deus de Israel, nosso Criador e nosso Senhor, porque tu nos santificaste com os teus mandamentos, nos ordenaste a estudar a tua palavra. Abençoa-nos com a tua presença e nos envia o teu santo e bom Espírito para iluminar a mente dos que aqui estamos e de todos que estão escutando também e assistindo. Em nome do Mashiach, amém. Amém. Pastor, eu queria saber o seguinte, logo já ir para o ponto, o que é que esse povo está buscando ao negar as coisas que são da crença, né, nossa, tanto tempo, desde a Igreja Católica lá atrás, que validou ali aqueles livros santos, e Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levíticos e Números. Como funciona isso? Na verdade, assim, em termos acadêmicos, eles não têm nenhuma expectativa a não ser trazer aquilo que é chamado de verdade acadêmica, né? Como eu contei da outra vez, houve um dissabor muito grande no período da Idade Média com a maneira como a Igreja lidava com a ciência, lidava com a liberdade individual. E eles utilizavam para isso a Bíblia. A Bíblia era digamos assim, a Bíblia era o instrumento através do qual o poder da igreja se mantinha. E a Bíblia, pelo fato dela ser hermética, né, ela ficava lá, geralmente ela não podia ser traduzida. Só o clero, né? Podia ler. Podia ler em latim, em grego, em hebraico, os manuscritos que eles tinham lá, os códices e etc. Então, todo mundo olhava para aquilo e falava, se alguém consegue ler isso aí, deve ter um contato direto com a divindade que trouxe. Aí você estabelece uma cadeia de poder. E aqueles que questionam, você não tem às vezes como argumentar, ou até tem como argumentar, você não quer argumentar. A igreja medieval não queria argumentar. Você questionou, mata. É mais simples. Era mais simples do que criar argumentos. Quando vem o período da Aufklärung, né, do iluminismo, você vai ter um dissabor com isso e uma revolta, como eu contei da outra vez. No esteio disso, vem os eruditos que olham e falam assim, olha, peraí. E tinha um outro conceito. A Bíblia era inerrante. Se considerava que a Bíblia era inerrante, infalível e inerrante. Só que aí você começa a encontrar algumas contradições na Bíblia, alguns errinhos, algumas coisas. Né? A gente vai falar sobre isso também um pouquinho, mas assim, na verdade a gente só tem cópia. Ninguém tem original. Quando a gente fala aqui nos originais estão lá, a gente está falando da língua original. Mas ninguém tem um autógrafo. Ninguém tem o texto que saiu da mão do profeta. Escrito lá assim. O que nós temos é a reconstrução crítico-textual dos textos e dos manuscritos antigos baseados na ciência da crítica textual. Não é uma reconstrução baseada na minha vontade. São métodos científicos que nos auxiliam a recompor o texto antigo. Só que mesmo assim, recompondo os textos antigos, existem certas contradições, existem algumas ideias que a gente não consegue entender. Por exemplo, eu contei da outra vez, como é que Moisés pode ter escrito sobre sua morte? Aí um erudito judeu chamado Baruch Spinoza, ele fala, Moisés não escreveu sua morte. Josué. Então deve ter sido. Aí ele fala, alguém escreveu. Quem escreveu? Aí Rashi explica de uma forma tal. Os eruditos críticos, eles falam assim, olha, Moisés não escreveu nada.
Por que Moisés não escreveu nada? Aí começa o processo de desconstrução da autoria mosaica do Pentateuco. Para isso, dali eles partem para outros também. Aí começa já o processo que é o que a gente chegou hoje, na verdade. Que as pessoas vão à internet e elas extrapolam a ideia dos estudos acadêmicos, em certo sentido, relacionados ao Pentateuco, para a Bíblia toda. Então, por exemplo, Mateus não escreveu Mateus. Mateus é o fruto da comunidade de fé, que deve ter escrito no 2º ou 3º século, né? Nunca existiu um evangelho primário, existiu o Logia tu Christou, que eram só os ditos de Jesus espalhados em alguns lugares. Daniel não escreveu o livro de Daniel, ninguém escreveu, e por aí vai. Daniel não escreveu o livro de Daniel, ninguém escreveu nada, né? Otávio, você sabia disso, cara? Por exemplo, assim, eu nunca tinha pensado nisso, pastor, mas quando eu ouvi dizer sobre os manuscritos do Mar Morto, eu pensei que se tratava, ou se tratavam, do próprio, vamos dizer assim, como é o nome? Pergaminho escrito pelo profeta, você também, ou pelo autor original. Você pensava isso? Não, né? Você não foi tão ingênuo que nem eu, né? Quando eu estava, assim, quando eu aprendi o que era a Igreja Adventista, eu também fui atrás para descobrir o que era a Bíblia e todas essas coisas. E eu acabei chegando nos manuscritos de Qumran, né? E eu vejo que eles são uma tradição escrita, copiada. Eu vejo que aquilo não é... Os manuscritos, para ser mais respeitoso, não foram escritos. Você sabia, então, que eram os copistas? Se tratavam de... Eu não... Não, e os manuscritos do Mar Morto ainda tem uma história diferente, porque nos manuscritos do Mar Morto, eles têm uma característica. Eles preservam, em alguns momentos, tradições textuais completamente diferentes do texto bíblico. Tanto que a gente tem o manuscrito de Gênesis, é chamado de Gênesis, o manuscrito do Pentateuco, a gente chama de Torá reescrita. Porque às vezes tem lugar que não tem nada a ver com o que está na Torá. Nada. Então ele preserva uma tradição completamente diferente. Em alguns pontos ele concorda com a Septuaginta, que nos mostram que existiam tradições textuais diferentes. Isso é um fato. Ninguém pode... Às vezes a gente pensa que para defender a Bíblia a gente precisa negar a realidade do que foi encontrado. Então, há alguns anos eu li um livrinho, que até você mencionou há um tempo atrás, a gente conversando aqui, fora do ar, assim, as pessoas dizem, não... Foi do Sarli, não? Acho que foi. Que ele falava assim, não, a Bíblia ela é precisa. No manuscrito de Isaías, por exemplo, existem 14 letras entre o manuscrito de Qumran e o manuscrito do Códex de Alepo, de 947 d.C., apenas 14 letras. Não é verdade. Não é verdade. Era naquela época que ele estava escrevendo. Não, na verdade a gente tem hoje, a gente sabe que o manuscrito de Isaías o manuscrito de Isaías entre Qumran e o manuscrito de Códex de Alepo tem centenas de diferenças. Existem centenas de diferenças. E nós acabamos tendo uma romantização do processo de defesa da Bíblia. E a defesa da Bíblia ela não vai ser bem feita se a gente acabar romantizando e ignorando, porque nós não cremos que a Bíblia seja inerrante. Ponto aqui. Nós não cremos. O adventista, o acadêmico, não crê que a Bíblia seja inerrante. Nós cremos que ela é infalível. E a sua infalibilidade está na mensagem, no seu conteúdo e não na sua forma. A forma da Bíblia tem erros. Tem erro de gramática. Gente, se vocês pegarem um livro de Apocalipse, quem lê grego, quem lê hebraico, o livro de Apocalipse, ele parece uma criança de 2 anos escrevendo português. Ele tem a gente fomos, basicamente, lá em alguns lugares. Preposições são utilizadas só com acusativo, elas estão usadas com genitivo lá. Então, está errado em termos de gramática. Não significa que nem que João escreveu errado. Pode ser o copista. Não, na verdade significa que João escreveu errado. Ele escreveu errado, João escreveu errado, eles escreviam errado porque eles eram homens, eles eram do povo. A ideia de que eles não sabiam escrever e ler é uma bobagem que o Bart Ehrman diz por aí, alguns compram essa ideia. Eles sabiam escrever, só que quando a Bíblia fala que eles eram analfabetos na nossa tradução, é idioteza em grego, que significa, na verdade, que eles tinham conhecimento básico de escrita. Você compara 1 Pedro com 2 Pedro, são textos gregos completamente diferentes. Isso significa que um não escreveu o outro? É verdade. Mas quem foi que escreveu? De onde veio a mente que estava por trás? Um foi Pedro que escreveu com o seu parco conhecimento de grego. O outro foi Marcos que escreveu, que era o amanuense, um secretário. Era edição, ele já tinha pouco mais... Já conseguia escrever. Você pega Lucas, os 3 textos mais fantásticos em termos de beleza textual do Novo Testamento são Hebreus, Atos e Lucas, o livro de Lucas. Né? E o Evangelho de João, teologicamente, é um dos mais bonitos. Hebreus foi um discurso que alguém fez, um sermão que alguém fez, eu não creio que foi Paulo, não creio que Paulo tenha escrito Hebreus,
ele fez um discurso, um sermão lindo, e alguém foi lá e copiou. O final, o capítulo 13, provavelmente pode ter sido de Paulo, sim, que ele escreve ali uma saudação do próprio punho e tal. Lucas tem um grego bonito, um grego polido, com boas expressões e etc. Mateus não, Mateus é um grego hebraicizado, bem próximo de um aramaico quase. Embora está escrito em grego, você percebe o aramaico ali por trás. Isso não impede de maneira nenhuma, não milita contra a autoria do texto. Ao contrário, ele coloca o texto num período que esse fenômeno era comum. Utiliza-se para, inclusive, validar a autenticidade, né? E outra coisa também, Tiago, eu não vejo, para mim a Bíblia não deixa de ser tão querida, ou mais querida ou menos querida, para mim ela já está dentro do meu coração. Você também vê assim? Todas essas informações só validam mais ainda a admiração e o carinho que Deus teve por nós ao manter essas palavras o mais possível na íntegra todo esse tempo. Sim. Bom, a Bíblia, cara, eu fico às vezes me questionando, vendo as aulas de história, estudando a respeito, que mesmo de acordo com tanto passar do tempo, mesmo a Bíblia tendo se queimado, pessoas morrendo por conta deste livro, a palavra permanece até os dias de hoje do jeito da forma que está. E uma coisa que, inclusive, nas aulas de religião que eu aprendi é que assim, você pode colocar Harry Potter, cara, na prisão. Legal, o pessoal leu Harry Potter, mas se você jogar uma Bíblia dentro da cadeia, cara, ali vai criar uma igreja, e daquela igreja vai vir convertidos, e assim, etc, 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 etc. Então, você está falando que a palavra de Deus, onde ela vai, ela transforma para o bem as pessoas, não é isso? Esse é por isso que ela é infalível na sua mensagem. O livro de Isaías diz que a palavra do Senhor jamais retorna sem cumprir o objetivo para o qual ela foi falada. Então, assim, independente... E aí eu acho que é maravilhoso. Eu acho que a Bíblia é um livro teantrópico. Teantrópico quer dizer um livro que é mescla do humano com o divino. A sua mensagem é divina, a sua forma é humana. Deus não está representado na Bíblia como escritor. Não tem. As palavras que estão ali são palavras de Deus através de palavras humanas, pensamentos divinos através de palavras humanas. E a linguagem humana é essencialmente falha. O ser humano falha ao transmitir a mensagem, o ser humano falha ao compreender a mensagem. Esse é um ponto interessante. Às vezes nós temos na Bíblia, o apóstolo Pedro, ele fala que o nosso irmão Paulo tem coisas muito difíceis de compreender. Existe um fenômeno fantástico nos livros de Paulo que nos mostram, inclusive, nos dão... veracidade, nos emprestam veracidade para o texto. Nos livros de Paulo, existe um fenômeno chamado fenômeno zigue-zague. Paulo começa e ele trabalha dentro de uma dialética, e a dialética é comum naquela época. Ele cria, em alguns momentos, um antagonista imaginário e ele dialoga com esse antagonista. Em outros momentos, a gente tem ele dialogando efetivamente com alguém que lhe mandou uma carta. Por exemplo, quando a gente vai em Romanos 14... Quando Paulo fala assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, não é Paulo que está dizendo as duas coisas. Na verdade, quando a gente entende o fenômeno zigue-zague, você percebe, e algumas traduções já incluíram isso, dizendo assim, vocês dizem, tudo me é permitido, mas eu te digo, nem tudo convém. Ah, tá, como se fosse uma dialética. É uma dialética. Então essa dialética é comum do pensamento judaico, e do pensamento dos cristãos primitivos também. Para mostrar que era um diálogo, que aquilo aconteceu. E às vezes Paulo está respondendo uma carta sem citar a carta do interlocutor. Por exemplo, ele diz assim em Romanos 14 também assim, né? Ele diz assim, o forte não julgue o mal fraco e etc. Quem são os fracos? Né? No caso, ele estava se referindo ao vegetariano, naquela época era o pessoal o cara que era vegetariano, que se julgava o forte, era o vegetariano que se julgava forte. Parece o dia de hoje também, né? Não, você come carne, você é um desgraçado maldito, você só vai pro inferno, essas coisas. Aí tem vegetariano que come carne humana, é vegetariano canibal. Né? É assim, é o vegetariano canibal. Então, o que acontece? Naquela época já existia esse problema. E aí Paulo começa a narrar, ele começa a questionar as motivações deles. E ele não diz assim, você diz isso, você diz... Ele coloca na sequência literária. E Paulo, nesse fenômeno zigue-zague, tem uma coisa interessante, que Paulo, na abertura da carta de Colossenses, se não me engano, é Gálatas, ele começa a falar, não fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Depois ele fala, tal coisa... mas eu me lembrei. É como se ele tivesse... normal. Eu começo e volta para o tema lá de cima. Né? Aí você fala... Era como se fosse um diálogo mesmo no WhatsApp. Bem livre, bem livre. Paulo tinha uma linguagem muito fluida e livre. E a Bíblia hebraica também. Quando ele fala assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aquela saudação era de próprio punho? A gente não sabe exatamente. Geralmente eles não utilizavam nada de próprio punho.
né? Eles tinham amanuenses que eram os que escreviam. Agora, Paulo, como ele era um literato, Paulo ele recebe a cidadania, o avô dele batalha pelos romanos, né? E ele recebe a cidadania no ano 68 a.C. aproximadamente, o avô dele recebe a cidadania romana. E aí ele foi estudar com Gamaliel, ele sai de Tarso e vem estudar com Gamaliel, que era o Rabboni, o principal rabino daquela época. Mais importante do que Hillel, do que Shammai, do que qualquer um deles, ele era o mestre dos mestres. Só tem mais um que é chamado de Rabboni, que era Jesus, né? De Rabboni. E aí ele veio estudar com ele. Eu falo Rabboni. É Rabboni. Rabboni. Não é Rabi, é Rabboni. Pastor, dá só uma pausinha aí. Eu quero deixar assim... Eu queria que ficasse a câmera principal sempre a dos 4, né? Que é para poder contextualizar melhor. E o detalhe vocês dão no close mesmo. Outra coisa. Closeia. Não deixem de gravar a master. A master ela precisa ser gravada porque eu não consegui sincar sem a master. Então, voltando isso aí, a gente vai fazer um corte disso daqui. Tem mais alguma coisa que vocês podem... tem que baixar aí, pastor, o volume. É o meu. O pastor vai baixar. É o meu. Eu vou desligar aqui. Então, daqui a pouco nós vamos chamar aqui. Então, nós estamos falando sobre o Rabboni. Então, a câmera que mais fica aberta, para contextualizar sempre, não adianta ficar muito no close nesse caso, porque tem 4 pessoas aqui. O internauta precisa saber que é um bate-papo entre 4 pessoas, tá bom? Sim, Rabboni. Eu não entendi nada do que ele falou. Então, assim, vamos ter que traduzir esse termo aí. Que língua é essa? Essa língua aqui que eu falei? Chama-se videolês. Videolês, tá? Pois é. Preciso fazer uma live aí, preciso fazer um podcast explicando esse negócio, porque eu não entendi. Eu olhei e falei, não, vamos pro grego aqui. O grego é mais legal. O grego tá mais fácil, né? Só escutando, cara. Só escutando que é muita informação, cara. Não. O que o Sérgio tinha falado sobre as cartas de Paulo parece muito como Platão escreve, né? Os diálogos de Sócrates com os personagens. Na República, em Alcibíades e outras assim. Era normal, né? Normal daquele período. Todos eles escreviam dessa forma, com diálogos imaginários. Justino vai escrever ainda no 2º século da mesma maneira. Os peripatéticos criavam discussões aristotelianos, né? Criavam discussões entre eles como se eles fossem inimigos, para não ser. Os fariseus utilizavam da mesma maneira, questionavam aqueles que eles amavam e não aqueles que eles odiavam, porque eles queriam ter diálogo com aqueles que eles respeitavam. Então toda uma pessoa fala, não, os fariseus brigavam com Jesus. Não, eles não brigavam com Jesus, eles queriam ouvir Jesus e discutir com Cristo porque ele tinha alguma coisa para ensinar com ele, com Paulo. Então essas discussões, elas são um modelo diferente de hoje, que as pessoas discutem e acreditam que todo debate tem que terminar em inimizade. Naquela época não, o debate terminava em compreensão e vamos tomar um suco junto, vamos tomar um café, vamos fazer alguma coisa. Quem sabe novas perguntas, né? E novas perguntas, que era o objetivo sempre deles. Agora, a conversa deles com Cristo podia criar um mal-estar porque era erudito demais e o povo era muito simples, né? Mas para o povo criava, né? Para o povo criava. Mas assim, eles estavam tão acostumados, o povo estava muito acostumado com a maneira dos debates. Os debates entre fariseus eram comuns, então os fariseus ensinavam as pessoas. As pessoas têm, o povo daquela época, as pessoas têm mania de dizer assim, o fariseu é uma desgraça. Quando a pessoa fala para mim, não, seu fariseu, eu falo, obrigado, Deus seja louvado. Existiam 7 tipos de fariseus de acordo com o Tratado Yomá do Talmud. E tem 2 deles que eram os amantes e os tementes a Deus. Esses eram aqueles que amavam a Cristo e aqueles que eu quero pertencer. Era o perushim, o pesquisador. O perushim é aquele que pesquisa, o perush. Então ele era aquele que ele pesquisava a palavra de Deus. E Jesus diz no capítulo 23, verso 2 de Mateus, que os fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Então, escute o que eles fazem, o que eles falam. Preste atenção, escutar em hebraico não é só ouvir não, tá, gente? Escutar em hebraico é entender e obedecer. Tem obedecer também. Tem obedecer. Escute Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, quer dizer, ouve e obedece, brother. Agora, aí as pessoas falam de fariseus, e a gente está acabando, a gente vai nas digressões. Não, mas é importante para a gente contextualizar aqui. E esse é o contexto no qual os livros bíblicos aparecem. E é um contexto de discussões em que contradições entre 2 autores não significa que aqueles autores estão contando uma mentira. Ao contrário, eles estão apresentando sua perspectiva sobre isso. E as contradições, entre aspas, contradições, elas não são contradições de facto, elas são complementações. São complementações. Por isso que a gente tem, por exemplo, Gênesis 1 e 2, que complementam, e não são de autores diferentes. Um ponto importante a respeito, por exemplo, de Gênesis... Gente, vai falando aí, pode falar vocês dois também. Eles estão falando assim, inclusive, para complementar isso que eu estou falando, imagina daqui a 1000 anos você assistir um podcast de alguém.
ou então um desses youtubers falando, você fala, o povo pensava assim? Não pensava assim. Aquele indivíduo que escreveu aquilo, que gravou aquele vídeo, estava pensando daquele jeito. Então a gente faz essa confusão, né, pastor? Às vezes sim. Primeiro as pessoas pensam que o judaísmo é monolítico. O judaísmo nunca foi monolítico. Então, monolítico no sentido de que existia apenas um. A multiplicidade de seitas judaicas no primeiro século era tremenda, era grandiosa. Agora, vocês sabiam, na história da transmissão dos textos, e hoje o que muita gente faz pelas contradições, entre contradições e falta de compreensões de alguns textos, elas trazem a ideia de que o texto bíblico não pertence à época que ele diz que pertence. Né? Eu nunca questionei isso, mas os acadêmicos... Os acadêmicos questionam isso, né? E aí eles, hoje em dia, uma coisa é a academia questionar lá e a outra é a pessoa ir para um púlpito dizer isso. E para um púlpito dizer isso daí, ou aparecer numa programação, num programa de TV dizendo que a Bíblia... Por exemplo, eu escutei esses dias duas pessoas que se dizem estudiosas da Bíblia. Desculpem, eu vou ser um pouco até... Poderia ser chamado de antiético no sentido, não vou falar nome, mas para mim não são estudiosos da Bíblia. Não são. Não. O senhor não falou o nome, não é antiético, não. Mas assim, o pessoal gosta de causar confusão, tem gente ele está falando disso, está falando de tal pessoa, tal pessoa. Você pode entender como você quiser, mas assim, estudioso da palavra de Deus entende a Bíblia como palavra de Deus. Pode até entender de forma literária, pode até buscar literário, mas alguém que se dedica a desconstruir o texto, a supostamente desmentir o texto, não é um estudioso da palavra de Deus. Está prestando um desserviço. Um desserviço. Mas aí, isso posto, vão para a internet, onde está as confusões da internet, que a gente até lidou no outro podcast, as confusões a respeito, nesse caso específico, a respeito da datação e da veracidade dos testemunhos dos textos bíblicos. Algumas pessoas dizem, não apenas essas pessoas, mas outros acadêmicos dizem que nenhum texto bíblico pertence ao período pré-exílico, por exemplo, antes da Babilônia. Tudo é posterior à Babilônia. O exílio, né? O exílio da Babilônia, exatamente. Lá, Daniel, etc. Tudo é posterior. Existem alguns... Para vocês terem só uma ideia, o Pentateuco para nós foi escrito por Moisés. Sim. Só que quando a gente diz que foi escrito por Moisés, não significa necessariamente que tudo. Moisés escreveu absolutamente tudo. E nem que Moisés não tenha juntado com tradições anteriores. Hoje a gente sabe, por exemplo, as tradições dos patriarcas, nós sabemos que o livro de Gênesis é composto por 10 tabuinhas, 10 ou 11, dependendo de quem for. É composto por 10 ou 11 tabuinhas que tem um marcador. Tem um marcador, a gente percebe isso no hebraico. Todas as vezes que aparece a palavra Toledot, que é estas são as gerações de, ali acabava uma tabuinha ou começava outra. Então são os elementos que Moisés utilizou para tradições primárias antigas. Então, não havia pergaminho. Não, apesar que a gente tem evidências de que os manuscritos escritos são anteriores à data que a gente pensava. O primeiro alfabeto que a gente tem notícia é do ano 2400 a.C. Não é como algumas pessoas pensavam que é do ano 1200 antes de Cristo. 2400 a.C. não dá antes do dilúvio? Dá aproximadamente, provavelmente, depende da datação do dilúvio, né? O dilúvio pode ter sido 2500 antes, 2500, alguma coisa assim. Outros datam do ano 2000 e etc. Não há nenhum nada antes daquele período, assim, que pode ser assim, fora da Bíblia, que tenha sido sobrado depois das águas? Não. A gente tem tradições. A gente tem a tradição de Utnapishtim, lá na Epopeia de Gilgamesh, em alguns outros lugares aqui também falando desse mesmo período. Falando da mesma história. Né? A história, inclusive, tem em vários povos. O Joseph Campbell fala sobre a mesma história contada de diversas formas, com pequenas mudanças. Os mitos, né? Os mitos de origem. Os mitos de origem do dilúvio. Aí você tem o fator Melquisedeque, que ele fala a respeito disso. Você vai encontrar a narrativa do dilúvio em várias culturas, inclusive no alfabeto chinês. No alfabeto chinês. Ele falou isso. Exatamente. Eu falando do alfabeto chinês, eu estava até vendo um vídeo do Michelson Borges que eu não sei, eu acho que era um doutor especializado na cultura chinesa. Ele estava falando que uma parte do alfabeto chinês ele foi inspirado em alguns caracteres na árvore do bem e do mal. Isso. E outras questões. E, Sérgio, eu tenho uma pergunta assim. Eu vejo que hoje em dia toda uma grande parte da civilização está tentando destruir as bases do cristianismo e judaísmo. E eu vejo que é muito interessante isso, que há esse movimento que surgiu do iluminismo e veio para cá. Mas tem um fenômeno que me chamou bem a atenção, que é a teologia reversa, que é um curso destinado totalmente para desconstruir a base bíblica. E eu acabei vendo um cara falando que muitos manuscritos, na verdade, não são o que são, ou, na verdade, foram
uma construção de outra coisa. E como a gente pode rebater esses argumentos? A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: quando o cara fala que esse manuscrito está errado, ele precisava saber qual era o manuscrito certo para dizer que aquele está errado. Exatamente. Então, assim, como é que você sabe que isso daqui está errado? Tem tanta certeza, assim? Eu quero essa certeza. O Daniel Wallace discutindo com o Bart Ehrman, o Ehrman num debate, o Ehrman falou, não, porque isso daqui está errado, porque isso aqui é corrupção do manuscrito, etc. O Dr. Daniel Wallace, Daniel B. Wallace, um dos maiores especialistas em língua grega vivos, ele disse assim, Dr. Bart, e eles trabalharam juntos, né? Trabalharam muito tempo juntos com Bruce Metzger, etc. Ele disse, Dr. Ehrman, onde é que está o manuscrito correto? Aí ele, ninguém sabe. Eu falei, ele perguntou, como é que você sabe que está errado, então? Então, como é que alguém pode afirmar que o manuscrito foi corrompido se você não tem um manuscrito correto? Aí é contraditório. Como é que a gente sabe que o manuscrito foi corrompido, então? Porque a gente sabe que os manuscritos foram corrompidos. Porque nós temos a capacidade científica de reconstruir o manuscrito correto, através da crítica textual. Então a capacidade científica, através daquilo que é chamado cotejamento de manuscritos, agrupamento de famílias, e a descoberta, nós temos 25 mil manuscritos do Novo Testamento. 25 mil. E aí você tem a história textual, reconstrói a história textual, agrupando por famílias, você consegue chegar em um texto que os eruditos, Bruce Metzger e outros eruditos dizem, que representa 99,8% do texto original, conforme saiu da mão dos apóstolos, falando do Novo Testamento. É a mesma técnica da Pedra de Roseta? A Pedra de Roseta, na verdade, ali é a técnica de decifração, que foi Champollion. Por espelhamento, assim. Na verdade, ela tem 3 línguas, né? Ela tem 3 línguas, e aí na parte de baixo, eles não sabiam o egípcio, mas tinham o grego. E eles entenderam, então Champollion entendeu que os casulos que tinham representavam nomes próprios, e como se podia ler o grego, ele subentendeu que o grego demótico e o egípcio falavam da mesma história, e ele foi achando as chaves usando os nomes próprios como a chave de decodificação, né? De decodificação. E isso também se fez nos manuscritos? Nos manuscritos não, os manuscritos não precisam, porque na verdade os manuscritos eles estavam escritos em uma língua conhecida, que era o hebraico. Por exemplo, no caso do grego e do hebraico. Mas havia mais de uma cópia do mesmo texto? Muitas. Então você tem muitas cópias do mesmo texto, infinitas cópias do mesmo texto. Além disso, você tem algumas características. Você tem manuscritos que foram raspados, manuscritos que foram utilizados em cartas, posteriormente foram utilizados para outras coisas. E esses manuscritos foram utilizados para outras coisas, eles, através de escaneamento infravermelho, algumas vezes, você consegue ver o texto que está por trás. Isso é muito bom. E aí você vê o texto anterior, o texto antigo, e quando você vê esse texto, você vê que é um texto bíblico, em algumas situações. Você pega um texto tão diferente quanto lugares diferentes, um texto encontrado em Alexandria e o texto encontrado em Antioquia. São 2 famílias textuais diferentes, família alexandrina e família antioquina. E quando você compara os dois, existem diferenças? Sim, existem, mas eles concordam em uma grande parte. Aí você vai encontrar outros textos de Alexandria que concordam com o texto de Antioquia. Textos de Antioquia que concordam com o de Alexandria. Baseado nisso, você vai reconstruindo o texto. Textos mais antigos, textos melhores. Existe um manuscrito, o Códice Vaticano, o Códice Sinaítico, do Novo Testamento, tá? Aí você tem o Códice Washingtoniano, aí tem as cópias em latim, tem as citações dos lecionários, tem os pais da igreja, da igreja que mantém. Você tem a Hexaplá de Orígenes, por exemplo, que ele coloca em 6 colunas toda a tradução da Septuaginta, tradução da Bíblia. Comparando, fazendo uma harmonia. É uma Pedra de Roseta, só que mais avançada, né? Exatamente. Isso que o Otávio falou, pastor, que tem gente que vai desconstruir isso. É importante também dar uma olhada nisso, ou a gente é melhor não se confundir com isso? Lembra do relógio Seiko? Do relógio Seiko, exatamente. Eu acho que não precisa disso, não. Eu acho que assim, o grande problema é, quando você vai entrar em uma zona de confronto, você precisa ter armadura para participar do confronto. Então não adianta para uma pessoa, um leigo, ele entrar lá e ficar na internet. O grande problema hoje não é a informação, não é a suposta informação estar disponível, é as pessoas se encantarem pela informação. E por que se encantam? Porque não tem o cabedal, não tem o ferramental necessário para detectar o que é ruim, o que está certo ou não. E aí você olha ali, um erudito, por exemplo, tem uma Bíblia que foi publicada por Richard Whybray, nos Estados Unidos, Richard Whybray, que ele pegou o Pentateuco e ela é toda coloridinha, toda colorida. E sabe o que é o colorido? Cada cor representa um autor diferente. Ele colocou no Pentateuco 20 autores no Pentateuco. E aí ele coloca, são 20 fontes diferentes, a chamada teoria das fontes.
Hoje já nem se crê mais. Antigamente era javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Agora já não existe mais. Agora tem a fonte real do sul, fonte real do norte, a fonte popular, a fonte leiga, chegando ao ponto de dizer que a última pessoa que escreveu uma parte do Pentateuco foi uma mulher desconhecida na corte de Salomão. A gente falou, como é que você reconstrói isso? De onde foi que tirou isso? Aí ele fala, porque tem um pedacinho do texto aqui que trai a presença, uma presença feminina no contexto do adultério de Salomão. Ele fala, meu amigo, como é que você trouxe isso? Uma visão feminista também. Não sei, é uma visão doida. Para mim é uma visão de doido. Sim. Aí o Benjamin Summer, um teólogo que eu gosto muito, um erudito, ele disse assim, o grande problema de hoje é que o crítico olha para a Bíblia e diz que o texto que a Bíblia diz pertencer a um determinado tempo não pertence àquele texto. Aí ele reconstrói, baseado no pensamento dele, um outro tempo e diz esse tempo que eu reconstruí e o contexto social se encaixa melhor naquele texto bíblico. Então o texto bíblico pertence a esse aqui. Que você não sabe de onde ele tirou. E aí ele joga o texto, encaixa o texto, marreta o texto e coloca ali o texto. Pois é, eu vou até fazer uma digressão aqui, não, mas eu acho que a gente está colocando, por exemplo, assim, nós somos infantis, somos crianças, né? Não sei se vocês... Mas eu sou até mais criança que vocês. Ao ler a Bíblia, a gente escrito lá, nem um J, nem um tio. Aí a gente pensa que o resto todo está validado, não se retirará daqui, né? Ou seja, aí, então a gente fica pensando que tudo foi feito exatamente como... Não. Aí, infelizmente, essa é uma visão mais romântica que a gente tem, sim. Infelizmente, é uma visão... Você está muito calado, Thiago? Fala aí. Fala, quer dizer, não sei, fala aí, cara. Complementa seu pensamento. Fala alguma coisa. Não, eu gostei, eu queria ouvir você agora. Hoje tá com a cabeça em outro lugar. Não, eu tô pensando aqui e, tipo assim, eu não tô muito comentando porque a maioria das coisas que eu posso falar, na verdade, tudo que eu posso estar falando são coisas que eu realmente concordo. Não é porque, por exemplo, eu tava conversando com o pastor esses dias que eu tinha que ensinar no clube de desbravadores sobre Apocalipse 14, as três mensagens angélicas da voz dos anjos. Para entender aquela passagem, eu tinha que voltar lá em Zacarias para entender o que Apocalipse disse. Então não quer dizer, por exemplo, que por autores diferentes terem escrito, que necessariamente seja uma visão somente daquilo, literal daquilo. Uma coisa complementa a outra. E também não quer dizer que escrito em algum lugar possa contrariar o que o outro está dizendo também. São visões que se complementam, que casam. Que para entender uma também é necessário entender a outra, porque a Bíblia é um conjunto. A Bíblia é um conjunto de livros dentro de um livro só. E para entender um livro, por exemplo, que está lá na frente, tem que entender o livro que está lá atrás. Porque são visões que se casam, se complementam. Você não entende a graça se você não conhece a lei. E não entende a lei se você não tiver graça. Então essa visão complementar. Eu vi uma pregação que falava disso, né? Que tava lá as lacunas. Sem isso aqui, você não tem isso aqui. Sem isso aqui, você não tem acolá. Então são coisas que, se forem tiradas, acabam perdendo o sentido daquilo que foi escrito anteriormente. E aí, com isso que os meninos disseram, você vai conseguir entender por que muitas coisas, por que existe tanto, num aspecto mais espiritual, esse ataque contra a Bíblia. Por quê? Porque se não existe lei, não há necessidade da graça, você não sente a necessidade do perdão e do arrependimento. Se não há necessidade de perdão e arrependimento, significa que não, para que graça? E se então vivamos, aí voltando àquela frase, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo que escreveu, né? Salomão, né? Não, Salomão, no Primeiro Testamento. Aí você pensa assim, eu não tenho, se nada disso importa, qual é a necessidade de eu viver uma vida eticamente responsável e moralmente válida? O que me diz, quais são os princípios básicos, os princípios efetivos que vão nortear a minha vida? Os meus. Porque se aquilo dali é a visão de Paulo, que era alguém velho, que na verdade não é, alguém até comentou esses dias ali, dizendo que a Bíblia é um mito psicológico. Um mito psicológico. Eu acho que o comentário dessa pessoa era um mito psicanalítico. Também acho, porque né? não tem muito sentido o que é. Mas ela está certa. Jung não dizia, brincando, que mito é a religião do outro? Pois é, então, exatamente. Ela está falando certo. No fim das contas, tudo que o outro pensa é um mito para mim, né? É um mito para mim. Pode falar aí. Pastor, nós temos hoje a participação do professor Raul, que chegou à Escola do Pensar recentemente. Seja bem-vindo, professor. E tem alguma pergunta aí, professor Raul? Cumprimento os nossos ouvintes com boa tarde, talvez uma boa noite, um bom dia, depende do horário que você esteja assistindo esse podcast. Temos sim uma pergunta da nossa seguidora Mislene Souza, e ela pergunta: vocês acreditam que as versões da Bíblia mudam a informação real do texto? E ela faz o seguinte comentário: eu sempre gosto muito da João Ferreira de Almeida, mas por uma questão de leitura desde pequena.
Muda as versões da Bíblia. Seja bem-vindo, viu, professor? Seja bem-vindo. Quando ele começou assim, cumprimento aos tal, eu pensei que ele ia falar assim, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Né? Essa é a primeira participação dele de muitas que nós queremos que ele tenha aqui, né? Muito bem. Inclusive sentando na mesa aqui. Com certeza. Né? Professor Raul, assim, a gente aqui, eu não sou politicamente correto e eu tenho, os alunos aqui já sabem que eu brinco com todo mundo. Não tem, nem o professor Gui escapa, não tem. A professora Thalita, coitada, nas férias, quando ela estava grávida, eu saía, só para vocês saberem, eu saía aqui na escola com um cartazinho assim, ó, ela ficava na câmera lá, olhando, eu fui no cartaz assim, mostrando para ela assim, chegava nas câmeras, Júnior, nas câmeras colocava assim, ó. As câmeras de segurança. Desliga, nas câmeras de segurança, desliga. Aí um dia eu mandei no grupo de segurança de todo mundo, eu mandei assim, ó. Ela mandou uma mensagem, eu falei, se você mandar mais uma mensagem no grupo todo, eu vou pegar a administração e vou te excluir do grupo, até acabar a sua gravidez. Rapaz, pessoal, só para explicar, aquela mesma grávida não se descolava das câmeras de segurança para ver o que estava acontecendo. De jeito nenhum, aqui, não tinha condições, não tinha condimento, não. Então seja muito bem-vindo, viu, professor? E cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Sim, a Mislene, sim, acontece isso, tá? As versões acabam muitas vezes mudando, mas não existem versões e versões das escrituras em termos de tradução. Existem versões que ela tem o objetivo de propagar, de promulgar, de promover uma determinada doutrina. Existem aquelas que acabam caindo nessa transformação da informação, em algum sentido, em alguns momentos, por causa do nosso desconhecimento, eu digo nosso, todos nós traduzimos, desconhecimento do texto ou nosso conhecimento atual. Existem expressões que nós criamos que significavam uma coisa e que depois, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, das cartas de Tel el-Amarna, ou das manuscritos das tabuinhas de Nínive, etc., e elementos de Ugarit e outros lugares, foram revisados. Foram revisados. Por quê? Porque uma determinada expressão a gente creia que significava A, e quando a gente vê nos outros línguas, significa B. Ou a gente olha uma expressão que significa A, mas aí descobre um manuscrito hebraico, ou uma inscrição hebraica não bíblica, que aparece no outro sentido. Existem N exemplos disso. Mas eu até entendo a Mislene um pouco, porque assim, a gente tem aquela paixão por aquela primeira Bíblia, a primeira versão que nós lemos, e a minha Ferreira de Almeida mesmo, todos, mas né? Antigas, mas assim, daquelas antes da revista atualizada, né? Era a revista corrigida, que era anterior, não, né? acho que eu peguei a primeira ainda. Sem correção, sem revisão? Sem revisão, sem nada. Você é da época do João Ferreira de Almeida? Sou do João Ferreira de Almeida, né? Um padre, inclusive grande amigo, um abraço. Um grande amigo, pastor da igreja holandesa. Podcast aqui. Então, continue assistindo, meu amigo João Ferreira de Almeida. Então, ele tinha um português. Ele tinha um inglês, ele já traduziu para o inglês também. Eu não sei, ele pegou de que original, sabendo? Então, na verdade, assim, ele utilizou o texto recepto, utilizou uma parte, porque ele não traduziu tudo, tá? Ele traduziu só uma parte do Novo Testamento, porque ele faleceu antes. E aí depois, ele era engraçado que a gente chama ele... Não, então, é só com informação que ele não era padre. João Ferreira de Almeida era pastor da igreja holandesa. Era da igreja holandesa. Ele foi padre no início, mas depois ele se converteu à igreja holandesa. Ele era um pastor protestante. Ajudou a ter colocado padre, né? Acho que sim, a igreja utilizou durante muitos anos, né? Como o padre João Ferreira de Almeida. Até hoje tem. É que na verdade você sabe que a gente confunde, todo mundo fala assim, o padre João Ferreira de Almeida, fala, não é o padre João Ferreira de Almeida, você está confundindo com a versão do padre Mato Soares, que é uma outra versão da Bíblia, que é uma versão católica, efetivamente, muito antiga. Mas o que acontece? Por exemplo, Mato Soares não é traduzido do original, é traduzido do latim. Do latim vulgata. Da Vulgata. Da Vulgata. E o João Ferreira de Almeida, não, ele traduziu efetivamente do grego. Acho que ele conseguiu traduzir até um pedaço de Ezequiel. E aí um outro pastor holandês terminou a tradução dele. Então você tem qualidade de tradução um pouco diferente. Só que ele viveu antes do advento do manuscrito Mar Morto, do avanço da linguística. Hoje, para você ter ideia, existem elementos dentro do texto bíblico que hoje, agora, em 2021, você precisa fazer uma nova tradução, precisa fazer novas traduções, porque o que foi traduzido em 1999 já não está de acordo com o que era. Então a de Jerusalém, se eu pegar a última edição... É a melhor Bíblia que existe em português. Na minha visão, na minha opinião, é a melhor Bíblia que existe em português. Então... Aquela minha irmã que vai ficar brava comigo de novo, porque eu falei que a Bíblia católica é a melhor. De novo, outra vez, eu vou repetir isso várias vezes até a senhora aceitar. A católica é ainda a... Porque eles também têm uma quantidade de registros dentro das bibliotecas deles que é fantástica. Existe, sim. E outra, né?
assim, sendo bem... Como eles não creem no texto, como eles não creem muito no texto, na teologia do texto... Eles não precisam florear nada. Nada, eles traduzem o texto como texto literário. Então eles têm uma capacidade, uma fidelidade à tradução do texto muito boa, muito grande, muito boa. E aí, vamos comprar da Jerusalém, cara? Eu já tinha comprado, mas aí o meu avô, ele tava lendo a Bíblia e eu emprestei pra ele. Né? Mas Você Sabe, emprestou, né? deu, Quem né? emprestar, Emprestou doado. emprestou doado. E o que você achou? Você conseguiu folhear um pouco e tal, antes de... é interessante, tem os livros deuterocanônicos, né? Os apócrifos, né? Sim. Os deuterocanônicos. E é interessante a linguagem, eu nunca... ele não usa Deus, eu acho, Senhor, ele usa... É só um Uhum, sinal, uhum. pra não dizer. Isso. Uhum. Nossa. É. Ai, perdão. Não. É que você tá falando que eles respeitam tanto que eles não pronunciam. Não, na verdade eles colocam um nome, eles colocam uma nome. forma que é a forma acadêmica de se pronunciar o tetragrama. Tá. Então aquela forma que está ali é a forma acadêmica. Na academia você vai encontrar em todos os textos, você vai encontrar aquela forma. Ou aquela, ou uma sem o com V no lugar. Ou o J, né? O J e tal. Mas não é a forma mais... Quando ele se refere à própria palavra de Deus, assim, ele dizendo, eu sou o Eterno. o Eterno. Como é que isso aí eles Ani Adonai. Ani Adonai, Ani tetragrama. Nesse caso, esse eu tem alguma diferença do... Não, Ani. ele Ani. É o pronome eu. Eu mesmo. Que Você legal. Ué, vamos comprar a de Jerusalém? Agora, R$60 aí. Né? R$60? 60 conto? É barato isso aí. 60 conto, truta. Pelo O bagulho tá louco aí, certo, mano? Pelo Eu que comprei- você vai aprender, Eu comprei aquele livro que o pastor falou no último podcast, cara. O Falsa Identidade. Falsa cara. Identidade é Eu bom, tô né? louco pra chegar. Não chegou ainda? Não, vai chegar Chegou, essa não. semana aí. Ah. Mas de carroça. sobre interpretações da Bíblia. Cara, esse negócio de interpretação. Como interpretar, né? Tem gente que interpreta da forma que ela acha que deve interpretar e não da forma que deve ser interpretada. Tem gente que olha assim, por exemplo, vê a parábola de o rico e Lázaro, fala assim, bom, interessante, então significa que quem é rico vai para o inferno e quem é pobre vai para o céu. Ou seja, criam teorias a respeito daquilo que não deve se criar. Então eu queria entender o seguinte, como que nós devemos interpretar a Bíblia sem levar para o lado pessoal? Bom, eu olhei esse texto aqui, então eu acho que deve ser isso porque eu achei que seja. A primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre significado e sentido. A Bíblia não tem múltiplos significados. Nenhum texto bíblico tem um monte de significados, como a gente escuta às vezes na igreja, e às vezes a gente fala isso também. Todo texto bíblico tem um significado. E o significado é histórico, é exegético, você só alcança através da exegese. Em outras palavras, você tem um método que vai te levar a entender o texto bíblico no seu significado. Mas a Bíblia tem múltiplos sentidos. E múltiplos sentidos é a capacidade da Bíblia de se adaptar à situação que você vive. Mas não é o significado do texto. O grande problema, maior problema, a grande infelicidade da tradução dos problemas de hoje, inclusive relacionadas a essas pessoas, é porque elas querem entender, elas querem confundir, elas confundem sentido e significado. Então, assim, quantos significados eu tenho dentro do texto bíblico? Um só. O Mar Vermelho foi aberto. Qual o significado da abertura do Mar Vermelho? Uma experiência histórica do povo de Israel com seu Deus, em que ele abriu o mar. Ponto. Aí a pessoa fala, não, porque o Mar Vermelho representa as dificuldades da vida e o texto bíblico quer dizer então que Deus abre os mares. Não, isso não é significado do texto, isso é Interpretação. sentido. Isso é sentido. Então é a minha apropriação. Quando você entende o significado, você está correto no significado. Quando você confunde significado com sentido, aí você entra nas múltiplas interpretações, nos perigos da interpretação. E esse verso que o professor falou, o Gui falou, Qual? do Jota, do tio, Sim. não foi Mateus seria 5,17. tirado, etc e tal. Tipo assim, eu fico pensando no poder que uma vírgula tem em relação a qualquer coisa. Por exemplo, se eu disser alguma frase e eu trocar a vírgula de lugar, a frase muda totalmente de sentido. E tem aquela passagem que diz de Jesus e o ladrão. Em verdade te digo, hoje estará comigo no paraíso. Por conta de uma vírgula, mudou o Aconteceu isso sentido mesmo? e criou outra Não, ela nem tem doutrina. vírgula naquele Não, texto. eu vou perguntar, Então. porque assim, agora eu tenho a oportunidade de perguntar. Não é mais uma falácia? Não, ela nem tem vírgula. O texto é escrito direto, assim, ele é escrito de uma vez inteiro. Então, olha, amém, 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 lego soi, semeramente mu, ento paradeso.
Ele é sem vírgula, sem nada, não tem nada. Em verdade, te digo. Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Só que assim, Cristo utilizou... Hoje mesmo? Assim, Cristo utilizou a mesma expressão, a mesma sequência do amém, um verbo, pronome, 33 vezes. Amém, que é um hebraísmo, mais uma sequência do lego, o verbo lego, com um pronome para quem ele está se referindo, 33 vezes. Só que, dentre elas, essa daqui, em 32 vezes ele utiliza a sequência amém, alguma coisa, verbo, pronome. Sempre, 32 vezes. Amém, lego, soi. Em verdade eu digo a ti. Ou rimin, em verdade eu digo a vocês. Só que em Lucas 23, 43 ele inverte. Amém, soi lego. Uma única vez. Em verdade, a ti eu digo. Qual é a razão para isso? Em grego não tem diferença, a ordem das palavras não inverte os tratores. Ele falou em grego? Ele deve ter falado em aramaico. Só que Lucas ao traduzir ali, colocou em grego. Qual a razão pela qual ele deve ter usado isso? Da mesma maneira como ele colocou nas outras vezes. Ele desfaz a ambiguidade anfibológica. Anfibologia é um termo linguístico que quer dizer expressões que são gramaticalmente ambíguas. Pode seguir para frente ou para trás. Uhum. E olha o que ele faz. A forma normal que a gente vê assim, em verdade, que é o pessoal, hoje estarás comigo no paraíso, o estarás é o verbo esse. E esse estaria ligado a um advérbio, correto? Sim. Estaria ligado ao advérbio. Semeron, que é um advérbio, estaria ligado ao esse, que seria o verbo. Só que Jesus inverte, Lucas ou Jesus inverte também. Ele aproxima o verbo lego, ele diz amém, soi lego, do advérbio semeron. E ele pega a palavra esse, que seria o verbo no futuro, e ele coloca no meio o met emu, que é comigo. Então ele faz, propositadamente, ele separa os itens que devem ser separados. Então ele coloca um verbo com um advérbio, lego semeron, e ele coloca o met emu para indicar que a forma correta de se ler aquele texto é em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Vírgula não existia. Não existia. Então, qual era o dispositivo que ele deveria fazer? Ele tinha que utilizar? Fazer uma inversão. Fazer uma inversão. E ele faz essa inversão demonstrando a forma correta. É como se estivesse dando uma ênfase, uma espécie de um sinal de que aquilo a forma era correta muito forte, de ler é aqui. E mesmo assim erraram. Mas aí o pessoal, né, vai na base do que eu creio, do que eu quero, de como eu quero. E aí acontece... Houve má intenção nesse caso? Nesse caso especificamente houve, mas não no texto, não nos textos, tá? Não, porque nenhum texto... Foi na tradução. Coloca um que lá, por exemplo. Em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Ou em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em grego que é roti. Não está lá. Não está no texto isso daí. É a mesma coisa, por exemplo, e aí questão de transmissão, que a gente pode falar um pouco sobre isso também, há que se tomar certos cuidados com algumas coisas. Aí eu sempre brinco, né? As pessoas, elas olham... Tem um pessoal lá nos Estados Unidos que pega serpente na mão, né? Tem outros lugares também. Por quê? Não, porque lá Jesus disse que meu nome pegarão serpentes, etc. Tem isso um não está na pastor Bíblia. Que morreu até, inclusive. Mas isso não está na Bíblia. Marcos 16, do verso 9 até o 20, não é original. O Marcos termina o capítulo, o último capítulo de Marcos termina no verso 8. Do verso para frente, a gente não sabe o que tinha. E aí, no terceiro, quarto século, adicionaram uma terminação. Existem 4 terminações que a gente conhece no livro de Marcos, a gente não sabe qual delas era original. A gente não sabe, por exemplo... Pode falar, Otávio. Não, você... Não, pode falar, cara. Vocês têm que... Aqui é um bate-papo. Como o senhor disse, que nessa passagem não está certo se foi escrito ou não, e provavelmente, como você disse, foi uma invenção de uma outra pessoa. Então, assim como eu vi alguns outros textos também, a gente sabendo que esses textos... Que foi uma invenção? Que esses textos não fazem parte do original, então por que eles ainda estão lá? Não estão. Na verdade, eles não estão. Se você olhar as Bíblias mais modernas, elas colocam entre parênteses, ou entre colchetes, ou colocam bem no fim, e avisam embaixo. Esse texto não faz parte dos melhores manuscritos. Então, na verdade, eles mantêm muitas vezes por uma questão de afinidade. E tradição. Tradição. Por exemplo, onde é que termina o Pai Nosso? Amém não é. Não, amém teve, mas não era aquela parte. Porque teu reino... Isso não existe na Bíblia. Porque teu reino, poder e a glória para sempre, amém. Não é original. Nem todas as igrejas, nem todas as Bíblias que eu vi tem, né? Você vai rezar o Pai Nosso, vai orar o Pai Nosso, aí você vai numa igreja católica. O pessoal faz, mas livra-nos do mal, amém.
Amém. E a gente continua. E aí, em várias situações, o pessoal no Vaticano chega lá e o pessoal, amém, aí para e continua, porque teu reino é lindo e deve continuar. Eu acho que não tem nada que tem que tirar, não. Porque é uma tradição judaica. Essa final é o Halel, em hebraico, é o Halel, porque teu reino, poder e a glória para sempre, amém. Não surgiu do nada. Não, né? não surgiu do nada. Essas coisas não surgem do nada. Quem escreveu o final de Marcos, por que ele escreveu daquela maneira, colocando o meu nome pregando serpente, não tomarão veneno, não lhes fará mal, etc. Porque ele lembra da experiência de Paulo, quando ele naufragou. Quando ele naufragou, ele foi lá, você colocou a mão, a serpente o picou e não aconteceu nada com ele. Aí falou, porque, olha só, Paulo teve uma experiência, e ele teve experiência por quê? Porque Cristo teria prometido, etc. Aí coloca lá no final para justificar a experiência de Paulo. Então, isso acontece. Tem um outro texto que é famosíssimo, 1 João 5, verso 7, que fala... porque são 3 os que dão testemunho no céu, o Pai, a palavra, tal. Isso também não é original. Eu nunca entendi isso. Não, é que esse texto não existe. Esse texto foi forjado por Erasmo para que colocassem lá na época de Erasmo, e não era o texto ali. Na verdade, ele começa, porque são 3 os que dão testemunho: a palavra, o Espírito, a palavra e a água. E esses 3 são. E eles dão testemunho, etc. Agora, 3 são os que dão testemunho no céu. E 3 são os que dão testemunho na terra, essa parte aí foi acrescentada. Tanto que na introdução do texto recepto, do texto de Erasmo, ele coloca, tenho certeza de que esse texto foi forjado para que eu incluísse. Então, porque ele foi uma aposta, né? Foi uma aposta, exatamente. Ele disse assim, eu faço se vocês me mostrarem um manuscrito que tenha. E escreveram. Então assim, a história de transmissão da Bíblia, a veracidade do conteúdo bíblico é maravilhosa. Mas a história de transmissão da Bíblia a gente precisa parar de romantizar. É justamente por causa do romantismo com que muitas pessoas apresentam que dá essa confusão. Porque quando a pessoa é confrontada por testemunhos diferentes, por estudos acadêmicos, elas se chocam com a informação e abandonam a fé. Se você não precisa ter esse tipo de problema. Não há nenhum. Por exemplo, você pega contradições. Quer ver? 1 Samuel 24, lá diz assim, porque levantou-se a ira do Eterno contra Israel e fez com que Davi numerasse o povo. Aí você fala, ok, foi a ira de Deus. Só que você vai lá no 2 Crônicas 21, e ele fala, acho que não lembro se é 24 e 21, mas ele diz assim, lergueu-se então Satanás contra Israel e fez com que Davi numerasse o povo. Quer dizer, um fala que foi a ira de Deus e o outro fala que foi o adversário. Quem é que foi? Entende? Entendi. Então, essa romantização das escrituras, falaria assim, não vou olhar esse texto. Por quê? Não vou olhar porque isso daqui são os inimigos que colocaram dentro do texto. Não, gente. O processo, eles passam pela mão humana. E ao passar pela mão humana, a mensagem de Deus não se perde. Vai se contaminar sempre da falha humana. Da falha humana em que nível? No nível da transmissão, mas não no nível do conteúdo. Eu tenho uma pergunta. Você acrescentou isso. Eu tava lendo recentemente o livro de Jó e ele acaba falando quase que isso, quase dessa maneira. Que Satanás ele vai lá se apresentar diante de Deus e acontece todo aquele processo com o Jó. E no final do livro fala que foi Deus. Foi Deus. Porque foi Deus mesmo. Foi Deus mesmo. Se você percebe lá, eu até comentei aqui, eu leio... Eu disse que é um livro complexo. É um livro, é mais fácil. O hebraico de Jó é o hebraico mais difícil da Bíblia. É mais fácil você compreender o livro de Apocalipse nas suas profecias do que entender o hebraico de Jó. É muito complicado, muito complicado. Agora, em termos de análise de discurso, por exemplo, Lúcifer, ou Samael, ali quando aparece Satã, ele não vai lá para peitar Deus. Não acontece nada disso lá no texto. Ele aparece sorrateiramente. Ele aparece, não é nem sorrateiramente, ele aparece escondido. Escondido em que sentido? Ele vai no meio, aparece essa palavra hebraica betorhem, que quer dizer que ele foi escondido no meio deles. Escondido. Passou, sim. Ele foi lá, foi escondido. Ele não foi lá batendo no peito, eu sou representante da terra e tal. Não, ele foi escondidaço, achando na miúda, tentando passar despercebido. Já tinha sido expulso do céu? Não. Já, isso aqui acontece na época do Êxodo, mais ou menos. Né? E aí o pessoal fala, não, mas o Jó é anterior. Não, Jó aparece no capítulo 46 do livro de Gênesis como um dos filhos da tribo de Asher. Então a história de Jó provavelmente se passa no período do início do cativeiro egípcio. Tá? E é muito provável que seja daquela época. Então o que acontece? Ele vai ali sorrateiramente e tal, e aí Deus é que fala para ele. Então foi Deus mesmo. Você aí, de onde você... você aí. De onde você está? De onde você está vindo? Aí a gente olha dizendo assim, né? Porque ele bate no peito e diz, eu venho dos meus domínios, eu venho de rodear a terra e passear por ela. O hebraico não diz isso. O hebraico, na verdade, diz assim, eu venho de vagabundear pela terra, em outras palavras, e dizendo como se ele estivesse dizendo,
Tô fazendo nada. Não é que eu não estava fazendo nada. Eu não sabia para outro lugar ir. Eu estava sem saber o que fazer e para outro lugar para ir. E o único lugar que eu me sinto bem é aqui. Então eu vim até aqui. Primeiro que Deus é muito longânimo de permiti-lo. Que ele entre e lá. ele é como se ele dissesse naquele momento assim: é o único lugar em que eu me sinto seguro, é estar aqui. Eu estava vagabundeando. A palavra hebraica significa efetivamente wanderer, vagabundeando. E aí Deus fala, Deus provoca. Deus que fala, viste meu servo Jó? E no hebraico aparece ainda mais ainda, porque é nítido, Deus dá uma acelerada no ritmo, todas as vezes que ele fala. E ele, a impressão que dá, ele está de cabeça baixa. Lúcifer está de cabeça baixa, respondendo vagarosamente para Deus, sabendo com quem ele está usando. Ele utiliza formas do jussivo no grego, no hebraico, que são formas de sei com quem eu estou falando, não vou peitar aqui não, porque aqui tem café no bule, né? Aqui é coisa diferente. Então essa noção, essas leituras diferentes, elas nos ajudam a compreender melhor o livro de Jó. Porque no final das contas, quem fez tudo foi quem? Deus. Exatamente. Deus que provocou aquela situação. Deus que provocou a situação. E Deus não tem problema com isso não, viu? Não, é que provavelmente porque ele sabia que Jó precisaria de provar mais alguma coisa, de crescer espiritualmente. Eu não sei, porque Jó, na verdade, eu acho que não, Júnior. Sabe por quê? Porque o texto começa falando que Jó era tam. Tam em hebraico quer dizer perfeito. O texto em hebraico, mas ele reclamou. Não, reclamou. Mas aí é a lição que o livro de Jó quer nos passar. Mesmo os homens mais santos e perfeitos, como Jó não é, eles caem. Caramba. Caraca. Não é legal isso? Entendeu? Então assim, né, a gente tem chance, né? Essa é a ideia. Ele era... E assim, Jó, e tem um dado interessante, Jó ele era tão... Porque se você perceber, os filhos de Jó, eles faziam festa toda noite, né? Sim. Toda noite. E quando chegava em que dia, Jó falava assim, no final dos dias, quando terminavam os tempos dos seus banquetes, Jó os reunia e oferecia sacrifícios. Era uma reunião de sábado, era um culto de sábado. Então, ele vinha no culto de sábado, trazia todo mundo e vamos fazer sacrifício, porque vocês devem ter pecado durante a semana toda. Sim. Ele não queria quebrar a tradição de louvar o Altíssimo. Louvar o Altíssimo. E os filhos dele, ninguém disse que eles não louvavam o Altíssimo, mas eles gostavam de fazer festa. Ele era um homem rico, então ele era um homem rico e aí eles foram. E Jó fazia esse sacrifício. Esses foram os que morreram todos? Todos que morreram. Depois vem os outros posteriormente. Da segunda família. E aí, gente, a gente às vezes pensa, morreram porque eram pecadores. Não morreram. Morreram dentro do contexto do grande conflito porque Deus, e Deus demonstrou... compaixão. Não. Na verdade, Deus queria demonstrar a sua soberania. O livro de Jó não fala de compaixão divina, não fala de nada. O livro de Jó fala, Deus é soberano. Jó fala para ele, se Deus aparecesse, eu questionaria, ele teria que me responder e blá, 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 blá. Aí Deus aparece. Deus aparece e fala assim, quem é esse tolo que faz um monte de perguntas idiotas? Agora eu vou te perguntar e você vai... Cinge o teu lombo ao filho do homem, porque eu vou te perguntar e você vai me responder. Aguenta aí, não fica Aguenta reclamando. aí. Agora, meu amigo, aguenta que a paulada é grande. Aí Deus não responde nenhuma pergunta de Jó. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Não era nada. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, eu faço o que eu quiser. Uhum. Deus não joga a culpa em Satã. Deus não fala do grande conflito. Deus não fala absolutamente nada. E aí, quando a gente precisa tomar cuidado com aquela tentativa de justificar, não, mas Deus não faz isso. Deus não castiga ninguém. Amigo, está escrito em Apocalipse 3, 19 e 20 que eu castigo e repreendo a todos quanto eu amo. Está escrito no Salmo 119, 120 que diante de Deus nós temos que tremer de pavor. Uhum. E no livro de Jó mostra isso. Deus simplesmente fala assim, se eu não... E aí é quando a gente vai lembrar da misericórdia. Se Deus agisse conosco sem misericórdia, o que aconteceria seríamos todos como Jó. Mas onde é que está a misericórdia de Deus? Em dizer que ele é soberano e recompor Jó, e não de impedir que ele sofra. Deus não impede que ninguém sofra. Deus caminha no sofrimento com todos. Isso é diferente, é o que está acontecendo no livro de Jó. Mas, pastor, nós começamos a conversa aqui, foi muito legal até agora, mas a gente está tentando entender por que tem tanta gente querendo desmerecer. É desconstruir Jesus, desconstruir ao Altíssimo. Ou é mais uma guerra contra Deus ou contra Cristo? É mais uma guerra contra tudo que tem a ver com religião. Tudo que tem a ver com a capacidade de alguém, seja de um ser, porque quem nos diz que algo é correto ou errado? Para nós cristãos, a Bíblia, que foi dada por Deus. Se no final das contas eu demonstro que tudo aquilo foi apenas fruto do tempo em que eles viveram, de reflexões filosóficas, sociais daquele período, que estavam aplicadas apenas naquele tempo, eu não tenho mais objetividade, eu posso viver uma vida de regras subjetivas. A tua regra tanto vale quanto a minha,
E é por isso que a gente tem aquela grande inverdade satânica, que a tua verdade não é a minha verdade. Não existe. A verdade é uma só. As pessoas geralmente falam assim, não, mas todo religioso é como... São várias pessoas que estão com um elefante e eles estão de olhos fechados e tem que, assim, todos... Um vê a perna do elefante, outro vê o rabo do elefante, numa sala escura, etc. Aí o pessoal fala, tá vendo? Somos todos como se fosse a verdade, a minha verdade. Ele pensa que assim, cara, desculpa, mas assim... Não é bem assim, né? Não é bem assim. Além de não ser assim, essa própria analogia é incorreta, porque não significa que não existe o elefante. Certo. O elefante existe. O problema é que assim, o homem quer continuar no quarto escuro, tocando a perna do elefante, a pata do elefante, sem querer olhar o elefante como um todo. E se justificando, dizendo que agora, porque eu me contento com a pata do elefante. Eu vou falar uma coisa, por exemplo, assim, que tem até um amigo meu, que é o Carlos Azenha, é um jornalista muito conhecido, e ele faz uma reportagem onde ele acaba descobrindo ou ensinando um pastor iletrado que... Você já viu essa? Eu já vi aquela de Oséias? É de Oséias, né? Então o pastor estava cometendo adultério com várias mulheres da igreja, dizendo que a Bíblia estava mandando, né? Ah, tá. Já viu essa daí, né? Vai, toma uma mulher e adultera com ela. Nossa. E aí faltou um acento, né? Adúltera. E aí entra nisso. Então as pessoas hoje elas buscam, e aí é quando entra essa subjetividade. Eu não vou mais para a Bíblia buscando compreender a vontade de Deus, mas colocar na Bíblia a minha vontade. E é o problema. E aí, academicamente, o que acontece? Os acadêmicos não estão procurando isso. Os acadêmicos eles são frutos de um meio que já entrou nessa ideia de que a Bíblia é subjetiva, de que a Bíblia contém erros, de que a Bíblia... Hoje, como eu falei, são várias fontes que o pessoal fala. Existem fontes dentro das Escrituras? Ninguém diz que não. Ninguém diz que Moisés escreveu aquilo ali como psicografia e colocou e começou a escrever, etc. Não. Moisés utilizou tradições antigas, Moisés utilizou inclusive ele usou da erudição egípcia, da erudição egípcia. O modelo de criação que ele monta lá em Gênesis 1, ele é polêmico contra o Egito. Né? Você pega, por exemplo, e ele coloca muitas coisas assim, tudo no Egito, o universo surgiu do Num, que é a água. E o que ele diz assim, havia trevas sobre a face. Deus criou, inclusive, a água, porque ela é vontade dele. Aí você vai, quando Moisés pega, um dos tapas, né, que uma coisa mais interessante que acontece lá, quando Deus fala para Moisés, vai até o faraó, ele joga a serpente, né, joga a vara, vira uma serpente. A coroa egípcia tinha 2 serpentes, e significavam as 2 serpentes a sabedoria, toda a sabedoria do faraó. E quando eles lançam a serpente ali, James e Jambres, jogam a serpente, e as varas deles também... Está falando dos falsos. Os falsos. Colocam ali, viram a serpente também. Ali está dizendo o seguinte, olha a sabedoria do faraó. E quando a serpente de Moisés engole as outras 2, significa que a sabedoria do faraó não é nada diante da sabedoria que Moisés representa. Simbologia total. Simbologia. Então todas as pragas do Egito que estão relacionadas com os deuses egípcios que são... Porque na antiguidade não existia guerra entre seres humanos. A guerra entre o ser humano era um reflexo de uma guerra no céu. Então assim, todas as vezes que havia uma batalha e que um povo era subjugado por outro, significava que o seu Deus havia sido derrotado numa batalha celestial. Então, e aí é o ponto mais interessante. O seu Deus é fraco. O seu Deus é fraco. Para os egípcios, naquele momento, o que mais pesava, uma das coisas que mais doía para eles, é que aquele povo que era nômade, ele não veio subjugado. Ele veio porque o Deus deles mandou eles ir para lá. Assim, era uma derrota imensa. Derrota imensa. Você vai no templo de Nabucodonosor, Nabucodonosor era assim, Marduk, Bel, Nebo e etc. se juntaram no pensamento egípcio e eles se juntariam para destruir os deuses das nações. Aí Nabucodonosor, quando ele invade Jerusalém, quando ele invade Jeremias, os recebem, né? E ele o recebem como sendo alguém que Deus mandou. Em outras palavras, amigo, ninguém te deu nada. Ninguém te deu, você não tem nada. Na verdade, foi Deus que te deu tudo. Fala, peraí, isso é um tapa na cara dos deuses dele. Um tapa na cara, dizendo assim, seus deuses não fizeram nada, você está achando que você derrotou o nosso Deus? Nosso Deus nos entregou nas tuas mãos. E nós vamos ficar aqui enquanto ele mandar. Então, o nosso amigo televidente, ele... a Miss Lene agradeceu a resposta, pastor. Obrigado, Miss Lene. O nosso Deus, ele está acima de tudo, está acima dos outros deuses, e isso vai sendo colocado em qualquer... a soberania de Deus está colocada nos textos sagrados. Em todos os textos.
E assim, para a gente voltar, só para finalizar aquela questão de veracidade dos textos bíblicos, e hoje nós não temos nenhuma dúvida com relação à veracidade de muitas histórias. Porque, como eu falei numa outra situação aqui, cada vez que a pá desce no Oriente, um ateu se converte no Ocidente. Uhum. Por quê? Porque cada vez que você vai... Há pouco tempo se descobriu... Deixa eu só ver se eu interpretei. A pá veio, ele descobriu alguma coisa... que comprova as escrituras. E aí um ateu se converte no Ocidente. Porque ele só acreditava se fosse exatamente, vendo, e agora ele está vendo, tá né, vendo a prova. Aí você encontra Isaías, há um selo chamado Isaías Navi de Eliarro, Navi de Ezequiarro. Isaíarro Navi de Ezequiarro. Isaías, o profeta de Ezequias. Então você tem elementos dentro da arqueologia que vão demonstrando, que vão sendo descobertos e que vão trazendo o significado para o texto bíblico. Mas pode falar. O texto bíblico de Gênesis, por exemplo, ele é coeso. O texto de Êxodo nos conta uma única história. O texto de Levítico nos conta de legislações que são relacionadas à história que foi iniciada no livro de Êxodo. Uhum. Ele não começa do nada. Ele começa no contexto da construção do santuário, que é iniciado em Êxodo 25. O livro de Êxodo ele começa onde o livro de Gênesis termina, com José, Jacó e José no Egito, seus irmãos. O livro de Números continua com as narrativas da peregrinação de Israel, e Deuteronômio se apresenta como uma repetição e um sumário de tudo o que aconteceu. A necessidade que se tem de quebrar o texto, impede que muitos teólogos hoje vejam a beleza do texto. E quando eles não veem a beleza do texto, eles delegam para a fé das pessoas enxergarem aquilo, enxergarem de forma mística, romantizada, o que o texto às vezes nem apresenta. E a pessoa olha para o texto bíblico e ao invés de olhar o texto bíblico pelo ponto de vista, como você perguntou, Tiago, através de interpretação, ela vai através de significação, de apropriação. E aí o que acontece com isso? A pessoa nunca alcança a verdade do texto. Ela não alcança a verdade do texto. E aí quando ela vai na internet, porque ela não se aprofundou na verdade do texto, não se fundamentou na verdade do texto, ela vai para a internet, ela pega por qualquer coisa. Pega por ventos de doutrina, por alguém que disse, nenhum dos salmos foi escrito, como disse uma pessoa esses dias, nenhum daqueles salmos foi escrito jamais por Davi, porque na época de Davi não existiam aqueles salmos. Como é que você sabe que na época de Davi não existia daquele jeito? Você estava lá na época de Davi para dizer isso? Entende? Não, Daniel, a coisa mais fantástica, eu acho fantástico isso. Tá? Daniel, durante muitos anos... os críticos sempre dizem que Daniel foi escrito no 2º século, não tem nada a ver com a Babilônia. Mas Richard Pfeiffer, um erudito que não cria também, ele dizia o seguinte, nós nunca vamos saber por que Daniel, escrevendo no 2º século a.C., sabia tanto, como ele conseguia saber tanto sobre a Babilônia, do 6º século a.C., quando essa informação se perdeu no 4º século a.C. Ou seja... Eu prefiro acreditar ele falando, eu acredito em duende, mas não acredito que Daniel tenha sido escrito antes. Então, é muito baseado em pressuposição. Esses especialistas, entre aspas, pseudo-acadêmicos e até verdadeiros acadêmicos que estão na internet causando... Às vezes eles não estão para causar confusão. Erudito de verdade, os acadêmicos de verdade não vão para a internet para ficar desdizendo nada. Eu acho que eles nem sabem ligar a câmera. Provavelmente, não sabem mesmo. Né? Provavelmente não sabem mesmo, são poucos os que sabem. Eruditos verdadeiros, eles não vão para a internet para ficar dizendo nada, eles ficam na academia, ficam lá dentro dos escritórios. Eles escrevem os livros deles para os acadêmicos, para outros acadêmicos, etc. E aí vem falsos especialistas, pseudo-especialistas, mentirosos efetivamente, com diplomas. Às vezes eu me questiono, se a pessoa tem um diploma com validação governamental, eu começo a questionar a validade da validação governamental. Quem assinou esse diploma? Deve ter sido um jumento do Egito que assinou. Ou então, papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Né? Deixa eu falar só uma coisa, só uma curiosidade. Todos os pergaminhos eram de pele? Não. O papiro é diferente. O papiro é daquela planta. E o pergaminho geralmente é de pele. De pele. Então, o que é que sobreviveu mais? Os dois. Na verdade, o pergaminho sobrevive mais. Então, a cura daquele material... Demorava, hein? Demorava. E tinha... Ainda hoje faz assim, viu? Porque a Torá só pode ser escrita num pergaminho. Pergaminho, de couro. De couro e de antílope. Essa técnica da curtição, isso aí tudo, é para que os micro-organismos não se alimentassem daquilo? Além de... sim, para que ela não perdesse que ela não fosse corroída, consumida. E aí por isso que você preserva, geralmente, se preservavam manuscritos dentro de jarros de barro.
Preservava para manter a umidade, pressão e etc, impedir a entrada de vento. Existem alguns antigos, principalmente papiros, que você não pode tirar do invólucro onde ele estava. Desmancha. Ele se desmancha. Então, para poder fazer isso... Tira raio-x. Aí eles tiram raio-x. Aí eles vão tirando raio-x, camada a camada. E muitas vezes... O raio-x pode até danificar. Danificar também. Muitas vezes o que eles fazem, eles pegam... eles falam, vai se desfazer mesmo, mas a gente precisa ler o que está ali. Tá. Então eles vão com muito cuidado. Hoje alguns braços robóticos fazem isso. E eles abrem pedaço por pedaço e vão tirando o raio-x para preservar a leitura, mas não preservam o manuscrito. Então existem manuscritos que se perderam agora for real, for good. Não existem mais mesmo. Por quê? Mas nós temos o texto. Temos alguns textos. Ao de curiosidade, tem um texto aí que as pessoas discutem hoje se ele é verdadeiro ou não. Se ele for verdadeiro, ele data de 1400 a.C., o manuscrito de Deuteronômio. Ele seria o manuscrito provavelmente primeira ou segunda geração depois do manuscrito original. Entende? Puxa vida. Então, a grande maioria dos eruditos dizem que é mentira, que não acreditam nisso nele também não. Pastor, como a gente sabe então que não existe mais nada para ser revelado, ou seja, aparece um manuscrito verdadeiro de um capítulo, sei lá, 32 de alguma coisa? Nós sabemos porque assim, a revelação está fechada em decorrência do fato de que a revelação da Bíblia hebraica, não a revelação em si, mas a revelação não está fechada, desculpa. Deixa eu refazer a frase aqui. Não, você concorda comigo que, assim, puxa vida, já que estão descobrindo manuscritos aí, já descobriu tudo que tem agora é repetição ou ninguém garante isso? Assim, é uma pergunta bem capciosa, desculpa. O que vocês acham? O que vocês acham, sim? Fala aí, pô. Eu não sei, realmente eu não sei. Eu não tenho o que responder. Mas você faria essa pergunta? Não te causa curiosidade? Assim, peraí. Desculpa, pastor, você está fugindo um pouco do tema, mas assim, aparece aí o capítulo 25 de 151 Apocalipse. do Salmo. De Apocalipse. Né? 151 do Salmo. E aí? Aí você tem princípios teológicos que regem a aceitação de um novo ou não. De um novo texto ou não. Se já deveria ter aparecido outras coisinhas que dissessem... Já apareceram, né? Já apareceram muitas coisinhas aí que você vai. Então, por exemplo, você sabe que na Bíblia, na Septuaginta, Daniel não termina no capítulo 12, termina no 14. Tem mais. E tem um trecho enorme lá no capítulo 3. Então você tem um princípio básico que é a concordância da revelação. A revelação é harmônica. Qualquer coisa que traga uma contradição com a revelação anterior... Seja anátema. Então não adianta, por exemplo, chegar lá um livro, o Evangelho de Judas e dizer que tudo aquilo que está nos outros evangelhos era mentira, porque a gente sabe que ele é mentira. A gente sabe por quê? Porque não apenas os 4 evangelhos canônicos concordam, mas outros próprios textos que não são considerados como canônicos, mas narram a história de Jesus, eles concordam em grande medida com o evangelho canônico. E aí outros que vão lá e trazem outras ideias, eles são... a gente já sabe que são errados. Além disso, tem o lugar onde eles surgem e a época em que ele aparece a primeira citação deles. Precisaria ter uma certificação muito maior do que simplesmente achar um pergunta. Exato. Então, por exemplo, se ele surge no 3º século, a primeira citação, tem um problema. Ele surge onde? Aí ele surge numa comunidade como Nag Hammadi. Nag Hammadi é uma comunidade esotérica daquela época. Digamos, é gnóstica daquela época, esotérica daquela época. Surge ali... Calma, vamos ver o que está escrito ali, né? O Evangelho de Maria, de Maria Madalena, em que Jesus, ela é esposa de Jesus e etc. Ela surge onde? Na comunidade de Maria das Madalenistas do 3º, 4º século. Podemos afirmar com uma certa capacidade de excludência que não vai haver esse tipo de situação. Dificilmente. Por exemplo, hoje seria muito bom se nós pudéssemos encontrar 2 Coríntios, porque a gente não tem 2 Coríntios, a gente tem 3º Coríntios, né? 1 Coríntios é 1 Coríntios e 2 Coríntios é 3 Coríntios. A carta severa, que é a carta que está no meio, a gente não sabe onde foi parar. Deus não preservou, não quis preservar. Pois é, isso que eu ia perguntar agora, que na sequência também, uma outra coisa só pra gente também já ir finalizando, vocês podem... pega as perguntas de vocês e já joga aqui na mesa. Pois é, eu não estou entendendo se vocês estão silenciosos. Vocês não se vivem perguntando um monte de coisa lá? Fala um monte de coisa, manda mensagem lá. Quando a gente coloca vocês ao vivo, vocês ficam calados? Assim, não tem provérbios lá, quando o tolo se cala, ele não tem aparência de sábio. Então, até parece esperto. Aí você jogou essa daí, você tirou essa daí da cartola. Da cartola, né? Tá bom, vai nessa. Eu considero vocês muito sábios, porque são alunos diferenciados da Escola do Pensar, que não são conformados com as respostas simples e vêm buscando. Na medida vocês não têm nem 18 anos, né? E gostam de trabalhar e gostam de saber sobre isso. Parabéns. Você já passou dos 18 anos, né? Ainda não, só em dezembro só.
Mas assim, minha questão de comentar muito, comentar pouco, a questão é nem de, tipo assim, sentir vergonha do tipo. Eu não tenho vergonha. A questão é que eu tô ouvindo, eu tô aprendendo. E alguns raciocínios que o pastor segue, que o professor Gui também segue, são pensamentos que eu tinha umas faíscas e pegando combustível até o fogo. Então, acontece comigo também. Eu fico parando para pensar, parando para raciocinar e ligando um ponto ou outro que leva a um senso comum que, por exemplo, talvez eu não diga aqui, mas conversando com o Otávio na sala de aula, possa acabar tocando no assunto e tirando uma conclusão que eu tirei do podcast, ou da conversa, ou de alguma coisa que eu perguntei pro pastor. Então, são coisas que vêm na minha cabeça que eu acabo parando para pensar, putz, como que isso pode acontecer? Aí, parando para pensar assim, faz sentido. Sabe como Jung chama isso de função transcendente? Então fica no pré-consciente e no pós-consciente, mas você não elaborou ainda a pergunta, exatamente. Mas já estava na cabeça deles. Estava na cabeça dele, ela existia nos registros acásticos da humanidade. Estavam os arquétipos, exatamente. Exatamente. Olha, pastor, eu só tenho a agradecer, nós precisamos liberá-lo, porque já está um pouco atrasado para o seu próximo compromisso, mas nós temos mais uma gravação e é programada para esses dias agora. Exatamente. Nós vamos falar sobre isso. E qual será o próximo tema? O cachê, a comida. Carré? O carré de carneiro. Carré de carneiro, né? A ideia de kashrut, né? Você que nos assiste aí, o professor Gui Júnior, eu acho que ele tá com fome. Eu tô. Porque não almocei mesmo. Não almoçou, né? Porque ele tá, desde a hora que eu cheguei, tá ele e o Cleiton. E o Jefferson também, me questionando aqui a respeito de por que cordeiro, qual é a diferença do cordeiro judaico, do cordeiro israelita para o cordeiro normal, né? Na verdade, não tem muita diferença em termos de cozinha, não. O que tem é com relação ao kashrut. Kashrut são as leis dietéticas que regem como você pode comer um determinado animal. Não tem nada a ver com plantas, não existe lei de kashrut para plantas. É claro que depois os rabinos vão incluir aquela forma. Mas como é que você faz alguma coisa relacionada a kashrut? Primeiro, posso contextualizar o nosso televidente? Nesse caso, o judeu não come se não souber que foi preparado por outro judeu, sabendo isso? Na verdade, depende da época do ano. A não ser que ele seja ortodoxo, extremamente ortodoxo. Certo. Aí um judeu extremamente ortodoxo não vai comer mesmo. Não vai comer de jeito nenhum. Agora, tem época do ano que realmente um judeu não come nada que não seja feito. Na época de Páscoa, por exemplo, são épocas de período de santidade. Yom Kippur, esses períodos. Aí não come nada, que são chamados... jejum total. Não come nada que seja feito por mãos não judaicas. Tá. Um judeu ortodoxo, ele não vai comer mesmo. Por que não come? Porque ele precisa... Existem regras e regulamentos que estão relacionados com... higiene? Não é com higiene, na verdade. Mas se saem... Porque Levítico 11 não tem nada a ver com saúde nem com higiene. Aquela ideia dos animais lá, o pessoal pergunta, né? Por que você não come carne de porco? Porque o porco faz mal. O que faz mal? Não tem nada a ver. Deus não mandou porque faz mal. Não tem nada a ver com o que faz mal. Deus mandou porque Ele quis. É simplesmente por causa disso. Deus mandou lá no século 15 a.C., para que você estivesse preocupado com a ciência do século 21 depois de Cristo. E aí você chega ali na Castelo Branco aqui, aí tá tá um cozinheiro famoso aí, em que ele tá com uns anúncios lá assim: comam carne de porco, a carne mais saudável do mundo. Um médico aí, famoso também, falando que a banha de porco é mais saudável para comer do que óleo e etc. Então, que cara que a gente fica? A ciência, entre aspas, está demonstrando, supostamente está demonstrando que a carne de porco é saudável, etc. É limpa. Então, quando você fala que é de saúde, você fica ao sabor da ciência. Entendeu? É porque Deus mandou e ponto. É um rucote, é um ruquim. Na Bíblia existem mandamentos, tem Torá. Você tem Torá, tem mitzvah, que é mandamento positivo. Você tem edut, que são testemunhos também com relação a que você deve fazer. Mitzvah do bar mitzvah? Do bar mitzvah, filho do mandamento, né? Os mandamentos são mitzvah. Estou começando a aprender. Tá começando a aprender. Daqui a uns 4 ou 5 anos eu já sei falar. Aí você tem o ruquim e o mishpatim, né? Mishpatim são julgamentos. E ruquim são mandamentos que Deus diz e Ele não dá a razão pela qual. Não. Justamente porque iam questionar. Meu amigo, isso aqui é simplesmente a demonstração de que você me serve. Então, assim, se Deus quisesse que o porco fosse limpo, que você pudesse comer, Ele teria deixado. Ponto, acabou. Então a lei de kashrut, ela desborda na saúde, obviamente, ela desborda, mas ela não tem como motivador na saúde. Entendi. Quando você obedece a Deus, você tem boa saúde. Tem mais a ver com fidelidade. Com fidelidade, exatamente. A fidelidade transborda para a saúde. Agora, quando você chega... E aí, essa legislação, ela fala principalmente, especificamente na Bíblia, sobre
a carne, mas não apenas os tipos de animais, mas também o modo de preparo. Uma das maneiras é você não pode comer carne com sangue. Então, Isso zero. eu já sabia. Tá em Levítico, tá em Gênesis 9. Tá. Não Então, pode. Animais degolados. Tem que deixar de escorrer o sangue completamente, etc. As pessoas falam, não pode comer um churrasquinho com mal passado. Aquilo ali não é sangue, gente. Aquilo ali é um outro tipo de... Aquilo ali é um suco da carne que dá a cor vermelha dela. Não tem nada a ver com sangue aquilo lá. Aí, assim, as pessoas não comem. Mas beleza, vamos supor que seja que fosse. Teria que deixar cair todo em terra. E não pode também ser... Se não é um animal sacrificial, o animal sacrificial você recolhe e vai para o templo e faz o procedimento. Se não é, tem que deixar escorrer na terra. Escorrer na terra. Carne kasher, geralmente, eles colocam sal em cima. Para tirar, para puxar aquele líquido que ainda fica com um pouco de plasma. Sim. E aí você tira e depois eles fazem um processo de lavagem, alguma coisa assim, para ela não ficar salgada. Então tem tudo isso. Além disso, tem a maneira de preparar. Tem a maneira de preparar. E aí é quando aquilo que você falou sobre o cordeiro. Você não é simplesmente comer agora de qualquer maneira. Existem momentos em que somente um judeu pode preparar a comida de um judeu. Por quê? Porque ele vai fazer de acordo com alguns outros princípios da kashrut judaica que não estão em Levítico 11, mas estão nas leis judaicas na Halahá. Da época. Por exemplo, da época de hoje também, né? Por exemplo, há uns anos, aqui o Safra, ele fez o casamento da filha dele. E ele fechou o bairro todo. E contratou mais de 250 rabinos para virem fazer a supervisão preparo da kashrut. comida. Exatamente. E sabe por que tem que fazer? Por exemplo, você vai comer por isso que geralmente eles não comem em outro lugar. O judeu não come em outro lugar. A folha de alface tem que ser lavada item a item, uma a uma, e não apenas lavada uma a uma. Ele tem que ficar olhando para ver se não tem nenhum bichinho. Se tiver qualquer coisa, não come. Não come. Então, quando você vai produzir, por exemplo, você vai usar... existem elementos que não podem ser misturados uns com os outros. Então, certos tipos de temperos não podem ser utilizados. O judeu ortodoxo não come estrogonofe. Não come estrogonofe de jeito nenhum. Por causa da páprica? Não, porque não pode misturar leite com carne. Não apenas isso, você não vai ter um judeu que vai sentar aqui e vai comer carne e depois ele vai comer uma sobremesa de um pudim de doce de leite. Não vai, porque na mesma refeição não se coloca leite e carne juntos. Tem que esperar 3 horas. Tem 3 horas pelo menos para carne e 2 horas para quando você come leite antes. Então todas essas regras são muito bem cumpridas. Você vai lembrar de um episódio que a gente teve aqui de uma pessoa que pediu uma pizza, tudo, e ele não comeu. Ele não comeu. Não comeu por quê? Ele não sabe se aquela pizza foi feita lá, se de repente se ele colocou o queijo, que é leite, junto com a carne, porque geralmente eles colocam a mesma mão, porque, por exemplo, se o cara pegar a carne, um judeu ortodoxo pegar a carne aqui, o que ele faz? Ele vai lavar a mão, não somente isso, ele vai passar a mão no fogo. Porque não é a água em si não vai purificar, não. Tem que fazer o processo de cacherização. Eles têm que passar a mão no fogo ali para poder colocar. Por isso que eles usam luvas. Numa casa judaica, você tem um fogão para carne, para alimentos carnes, e um fogão para leite. Ou pelo menos você vai ter panelas separadas. Você não vai cozinhar no mesmo fogo, você não vai fazer. Então, esses elementos impedem, por exemplo, que você convide um judeu para jantar na sua casa. Se ele não souber que você é um praticante do judaísmo também, não adianta, ele não vem. Ele não vem, então não adianta, você não vai de jeito nenhum. E quando você vai fazer o cordeiro, em termos de temperos, é praticamente a mesma coisa que a gente usa. Mas existem os cuidados, e esses cuidados é que são importantes para o kashrut judaico. Beleza? Bom, é isso. Me satisfez ali a curiosidade. Palavras finais. Foi uma bela conversa, né? Eu ouvi mais, né? Porque a gente tem que ouvir mais do que falar, né? E eu acredito que esses ensinamentos que o Sérgio tem nos dado vai estar florescendo e eu acredito que vai formar bem o meu caráter. Bom, cara, muito legal. Bem. E vamos estar aí repassando. Você que gostou, curta e compartilhe o máximo de gente possível. Thiago? Então, eu costumo dizer que toda vez que tem podcast com o pastor Sérgio, eu sempre paro para ouvir do começo ao fim. Não porque eu gosto do pastor Sérgio em si. Eu gosto muito do pastor Sérgio. Eu não gosto muito dele, não. Eu vou embora depois dessa aqui. Não, terminou, né, Júlio? Terminou, né? É só para... Acabou, né? Fica bem claro, pastor. É o que o senhor fala, não a pessoa do senhor. Ele me odeia, na verdade, né? Não. Isso porque ele já foi almoçar na minha casa, né? Já foi lá compartilhar de uma comida judaica. Comeu o carré? Não, acho que você foi lá mexicana, né?
Foi Foi mexicana. Isso Mas mexicana, mas não tava bom? bom demais. Quem cara. fez fui eu, profeta. Não, por exemplo, que eu gosto muito do Pastor Sérgio, mas o conteúdo, as palavras que saem da boca do Pastor Sérgio, eu sinto que não vem do Pastor Sérgio. Apesar de o Pastor Sérgio ser o transmissor. Uhum. Mas eu creio que são palavras Ele não que... gosta de mim, as palavras não são minhas, eu tô do sal, né? Isso Você aí. percebeu, né? O que eu vejo, eu até vou tentar ver se é o que eu entendi. Deus deu a sabedoria e ele esperava e espera que nós usemos da melhor forma possível. E a sabedoria que foi dada ao apóstolo Sérgio, ele está usando conforme os dons que Deus deu para nos ajudar a elucidar pontos que são importantes. É isso, pastor? Eu não sei, mas o Thiago pode dizer, de O Thiago, repente, assim, Thiago. ó, mas pode ser até, podia ter dado para outra pessoa, né? Deus deu um dom. Deus deu ao Pastor Sérgio a sabedoria. O Pastor Sérgio usa de forma muito boa. Com Amém. primor. Com primor. Amém. Então, Louvado assim, seja Deus. toda Amém. vez que eu assisto o podcast do Pastor, eu sempre aprendo. Tanto que hoje, eu sou uma pessoa que gosta de falar bastante. Eu gosto de falar. Só que, em momentos assim, eu prefiro... Quem não conhece pode até estranhar falando Acha que que... quietinho. Eu prefiro muito mais escutar do que dizer. Porque se eu digo algo com alguma coisa, com algo que eu não tenho propriedade, como o pastor tem, eu vou acabar falando besteira. Eu acho isso legal que você está falando, só que é o seguinte, você tem que lembrar o seguinte, que nós vamos passar e daqui a pouquinho você vai ter que estar assumindo aqui essa posição minha, né, de perguntador, né, que nem fala lá que eu falei para as crianças. E nós temos também conteúdos para passar para as pessoas. Então há necessidade de vocês também baterem um papo, vocês conversarem aqui sobre os assuntos que se referem a vocês, né? Mas eu gosto de... O que eu queria dizer é que isso. E toda vez tem podcasts assim, por mais podcasts assim, em nome de Jesus, são podcasts que edificam e me deixam muito feliz. Então, muito obrigado. Amém. Obrigado a participação de vocês, pastor. Tamo Finalizando. Eu acho que assim, obrigado pelas palavras aí, Thiago, apesar de você não gostar de mim. Né? Eu fico muito... Vamos saber disso na minha despedida. Né? Muito Pastor, bom. o que eu mais gosto aqui, que eu me emociono, são alunos da Escola do Pensar que estão aqui vibrando com a mensagem que tem. Isso é uma das coisas que mais me encantaram dentro na capela, né? Eu sei que, por exemplo, o Tavinho eu conheci quando ele veio para cá, ele era o Tavinho, a Alanis e o Lucas, né? Era o trio parada dura da escola, na verdade, lá quando eles vieram para cá. E me emocionou muito a vinda dele para cá também, que ele falou, pastor, eu vim para te conhecer também. Que legal. Né? Então foi muito, eu vim porque sabia que estava aqui. E aí tá no terceiro? Terceirão. Não, último ano. Último ano também, Thiago vai reprovar esse ano para ficar mais um ano com a gente aí. Vai reprovar esse ano, Thiago? Voluntariamente? E são alunos. Os alunos aqui da escola são alunos diferenciados, são alunos fantásticos que têm eles buscam muito conhecimento. Isso é maravilhoso. Né? A gente sempre, nas capelas, a gente sempre tratou de conversar com eles a respeito de diversos assuntos. Às vezes a gente terminava a capela ali e continuava conversando, batendo papo, conversando. E sempre com perguntas instigantes. Tem uma das alunas aqui, a Alanis, né, que o menino conhece, que também ajuda aqui, e ela uma vez, numa das capelas, as primeiras capelas que a gente foi lá, eu mostrei algumas línguas que eu conheço, né, algumas línguas que eu conheço. E aí ela ficou assim, não, mas o senhor não me ensina grego? Eu falei, vai lá em casa. Aí eu cheguei e falei, vai lá em casa. Aí ela falou, tá bom, ensino. Tá bom, mas tá aqui a gramática de grego. Toma aqui para você. Primeiro começa por aqui. Por aqui, você vai começar uma gramáticazinha de grego. E assim, são assim os alunos aqui. Só toma um sorvete. Nunca mais ela foi na minha casa, né? Nunca mais. Porque assim, o que é legal? Eu queria ver a Alanis aqui um dia para ver quais são as perguntas que ela faria, porque a menina é inteligente, né? Muito diferenciada. Os alunos aqui são diferenciados. Então assim, louvado seja Deus, porque Deus colocou no coração de vocês. Obrigado, Júnior, mais uma vez, que esse podcast está sendo um sucesso. Deus tem alcançado muitas pessoas através desse podcast. Louvado a gente está aí nessa parceria. E que Deus abençoe a todos vocês e vamos junto aí. E na próxima eu espero que vocês não fiquem tão calados. Eles vão falando mais. Cheguem falando mais. Vamos fazer uma prece então para os nossos televidentes. Então, eu gosto de falar essa palavra. Eu tô vendo. Televidentes. Vocês que estão aí à distância. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe, coloque na sua igreja. Faça cortes, pequenos cortes ali, coloque, né, nos canais. É um conteúdo livre para isso, tá bom? Se não gostou, a culpa é do Thiago, que não gostou de mim. Isso aí. Thiago, você vai voltar essa partezinha lá. Aí você vai ver, ô pastor, agora eu falei a verdade lá sobre o senhor, mas não era isso não, tá? Expressei-me mal. Vamos lá, expressei-me? Expressei-me, não, tá certíssimo. Tá certíssimo. Poxa vida, meu. Vamos oração. Vamos orar. Adonai Deus de Israel, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder falar da tua palavra, de poder estudar, de poder nos divertir
aprendendo. Obrigado, Deus, porque Tu nos concedes a bênção do Teu Espírito. Te rogamos, Senhor, esteja com todos os alunos aqui da Escola do Pensar, com o professor Gui, com o professor Gui Júnior, com a produção do Podmakers e com tudo que aqui é feito com a pastoral da escola. Nos abençoa a todos e nos dê uma boa tarde em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um abraço a todos vocês. Tchau, gente.